Como fazer a previsão de vendas que te fará bater qualquer meta. E eu aposto que com esse método que eu vou te mostrar, você vai conseguir fazer a sua previsão de vendas de um jeito muito mais fácil e simples ainda hoje. Cido Martins aqui e eu ajudo empresas como a sua a vender mais utilizando processos de vendas claros e bem estruturados. Então já dá um like nesse vídeo e me segue para você não perder os próximos conteúdos. E pior do que você não saber o que você vai conseguir vender esse mês é você não saber o que fazer para atingir esse resultado, né? E pior ainda é não acompanhar esse resultado dia a dia para saber se você está no caminho certo ou não. E se você não souber antes de começar o mês o que é necessário fazer todos os dias para atingir a meta que você definiu, provavelmente vai chegar no meio do mês ou próximo do final do mês e você vai estar muito longe do resultado que você buscou e aí já não dá mais tempo de fazer mais nada. Vou te dar um exemplo bem prático e simples. Imagina que você está entrando no avião para poder viajar para algum local. Geralmente o piloto do avião ele já traça a rota, né, que ele vai seguir e ele tem ali um curso que ele tem que seguir de linha reta para sair do ponto A e chegar no ponto B. Essa aqui é a linha reta que ele tem que seguir, certo? Da rota que ele traçou. E aí ele tem que acompanhar e verificar sempre com frequência para verificar se o avião continua na rota desenhada. Se por acaso o avião sair um pouquinho da rota desenhada e ele começar a ir para uma direção diferente, provavelmente ele vai chegar em outro local totalmente diferente do que ele tinha traçado chegar anteriormente. Então a linha era essa, só que o avião acabou seguindo outra rota diferente e no final ficou muito distante do ponto onde ele queria chegar. Então, se a gente começar a sair um pouquinho da rota, a gente tem que ajustar para voltar para a rota, para no final chegar onde a gente quer chegar, tanto para mais quanto para menos. Se a gente estiver vendendo mais, atingindo os objetivos com muita facilidade, ótimo, isso é bom, né? Porque mostra que a gente vai talvez atingir um resultado maior do que a gente estava esperando, só que também tem um outro ponto que significa que talvez a meta e os indicadores, eles foram definidos baseado em números que poderiam ser mais desafiadores e aí aquela meta ela se torna fácil. Então você vai ajustar isso ao longo do caminho também. Então o que você tem que fazer para definir uma previsão de vendas interessante, que faça sentido é, primeiro, definir as metas de vendas e os indicadores e metas de esforço que você tem que fazer para atingir o resultado. E aí você precisa, depois disso, acompanhar diariamente. Caso contrário, não adianta fazer uma previsão de vendas, fazer uma projeção, se ao longo do caminho você não está conferindo para saber se aqueles números estão batendo com o que você planejou. Então, planeja, define todos os indicadores e acompanha. Esse é o ponto mais importante. Então vamos lá, para você fazer uma previsão de vendas, você precisa seguir alguns fundamentos que vão te ajudar para que você consiga ter um raciocínio lógico ali do que é preciso fazer para atingir aquela meta ou aquela previsão que você está buscando. Então, por exemplo, imagine que você precisa vender 100 mil reais, ou seja, você estima, você define uma meta, ou seu gestor define uma meta, onde você precisa atingir 100 mil reais de vendas naquele mês. Então, uma das principais perguntas que você tem que começar a se fazer é o seguinte: qual o ciclo médio que demora para um cliente fechar negócio com a gente? Ou seja, desde o primeiro contato que você fez com aquele cliente ou que os seus vendedores estão fazendo, quanto tempo demora mais ou menos para ele fechar uma venda com você? Vamos supor que seja um ciclo de 20 dias, de 30 dias, de 3 meses. Então, se você já tem um ciclo maior, um pouco mais longo, significa que você vai ter que ter um prazo um pouco maior para atingir aquele resultado. Porque concorda comigo que você vai entrar em contato, a pessoa vai passar por toda a sua etapa de funil de vendas, e aí depois que ele vai chegar na parte final, então você vai ter que analisar se você tem leads já suficientes para atingir aquela meta dentro do mês definido ou se você vai ter que começar o processo tudo do zero, de prospecção, conversa, qualificação, e aí você já começa a tomar algumas decisões. Uma dica importante é você iniciar um planejamento com um papel e caneta na mão. É muito mais fácil para depois você passar para um computador, porque você vai conseguindo raciocinar enquanto você está planejando. Então pega uma folha, pega um papel e começa com o primeiro dado. Qual é o ciclo médio de vendas que a sua empresa tem? Pode pegar um histórico baseado naquele produto que você quer vender, então foca em um produto só por vez, tá? Não tenta pegar um ciclo médio de todos os produtos juntos, porque não funciona bem. Pega um produto, o produto que você mais vende, o produto que você quer atingir a meta e calcula quanto tempo demorou em média para cada cliente fechar. Tá? Geralmente ter um CRM bem configurado e os vendedores preencherem ele da forma correta vai te ajudar a ter essa informação, porque só você ir lá pegar a data que aquela pessoa entrou no funil e que foi feito o primeiro contato e pegar a data final
onde aquela pessoa de fato fez a compra e assinou o contrato com você. E aí você soma todos, tira uma média, você vai entender quantos dias mais ou menos demora. Claro que tem casos que a pessoa fecha com menos dias, tem casos que a pessoa fecha com mais dias, mas vai ter uma média ali quando você tirar um total. Então essa é a primeira informação que você tem que ter, para você já começar a tomar decisões estratégicas se essa meta é atingível ou não dentro desse mês, ou se você vai ter que ter mais recursos ao longo dos meses. Segunda informação muito importante: qual o ticket médio de cada venda, ou seja, de todas as vendas que vocês fizeram nos últimos meses, você vai pegar o faturamento total, né, que você fez aí, por exemplo, nos últimos 3 meses, pega esse faturamento, divide por todos os clientes ou todas as vendas que você fez. Fazendo isso, você vai ter o ticket médio, ou seja, se você fez nos últimos 3 meses 300 mil reais, e aí eu vou usar um número fácil aqui para simplificar o cálculo, você fez 10 vendas, significa que o seu ticket médio é de 30 mil reais, ou seja, cada venda na média foi 30 mil reais. Claro que teve vendas que foram mais caras, vendas que foram mais baratas, mas na média, seu ticket médio seria aquele. Isso serve para você estimar um faturamento, e aí em cima disso você vai começar a entender quantas vendas baseado naquele valor você vai precisar fazer para atingir o resultado. Outra informação que você precisa coletar é quais as taxas de conversão em cada etapa do seu funil de vendas lá no CRM. Da etapa de prospecção para qualificação, quantos % dos leads foram para aquela etapa? Dos leads que foram qualificados para os leads que foram agendados reunião, qual é o percentual de pessoas que passou para essa outra etapa? E depois de reunião agendada para reunião realizada ou para vendas, depende aí do teu funil, quantas pessoas passaram dessa etapa para essa outra etapa. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você analise no final, para fazer uma venda, quantas reuniões foram necessárias agendar, quantos leads foram necessários qualificar, quantos leads foram necessários prospectar. Ou seja, você vai desenhar um funil de trás para frente baseado em uma venda. Historicamente, nos últimos 3 meses, pegando todas as informações, tirando uma média, para fazer uma venda baseado naquele produto, naquele canal que você já utiliza, quantos leads foram necessários em cada etapa. Baseado nisso, você já tem a chave para você planejar e fazer um cálculo médio de quanto de esforço você vai ter que fazer para atingir um número X de vendas. Por exemplo, eu quero fazer mais 10 vendas de 30 mil reais, ou seja, fazer mais 300 mil reais ali nos próximos 3 meses. Tá, então para fazer uma venda, quantas reuniões eu tive que fazer? Pô, eu tive que fazer, por exemplo, né, para fazer uma venda, 10 reuniões. Significa que para fazer mais 10 vendas, eu vou precisar multiplicar isso aqui por 10, então eu vou ter que fazer 100 reuniões. E aí você já começa a analisar, pô, para fazer 100 reuniões, quantas reuniões vão ser por dia? A gente vai fazer um cálculo e aí chegando nisso você vai entender se você tem até vendedores suficientes para isso. Né? Então você começa a ter um raciocínio lógico. Por isso que eu falei, pega um papel e caneta, porque você vai raciocinando enquanto você vai rascunhando ali, para depois passar isso para um planejamento mais formal. Outro ponto muito importante, tá? Para você conseguir definir uma meta que dê tempo de você corrigir e reajustar, o importante é ela ser baseada numa meta anual. Tá? Então, por exemplo, defina a meta anual inicialmente, quanto você quer vender, quanto você quer faturar. Baseado nessa meta anual, você quebra ela em semestre, depois quebra ela em quarter, né, de 3 em 3 meses, que a gente chama de quarter. E aí depois que você divide em 3 meses, para facilitar, divide essa meta por mês e depois divide ela por semana e por último por dia. Cido, mas o meu produto é um produto de ticket alto, eu não consigo vender todos os dias. Como é que eu vou quebrar uma meta por dia? Você vai quebrar os outros esforços que você vai ter que fazer para atingir a meta, o resultado de vendas. Então, por exemplo, se o seu ciclo de vendas é um ciclo de 3 meses, a pessoa demora 3 meses para comprar o seu produto, que é um ticket um pouco mais alto, você vai planejar quantas vendas você vai fazer nos 3 meses, né? Só que aí, por mês, você vai ter que fazer uma quantidade X de esforço, de atividades, de tarefas, de ligações, de reuniões agendadas, de propostas apresentadas, concorda comigo? E aí, baseado nisso que você vai definir as próximas metas. Então você vai quebrar por mês a quantidade de esforço que você vai ter que fazer para atingir o resultado nos 3 meses seguintes. Você vai quebrar por semana o esforço também que sua equipe vai ter que fazer. Vai quebrar por dia o esforço também. Então, baseado nisso, você vai pegar, definir todas as metas que você tem que atingir, e aí começando pelo ano, faturamento anual, depois você quebra por semestre, quebra por trimestre, mensal, semanal e diário. Por que diário, Cido? Porque você vai ter que acompanhar diariamente para saber se o seu avião não está indo para a direção errada. Porque se você deixar ir na direção errada, provavelmente no final dos 3 meses, dos 6 meses ou do ano, ele vai estar num patamar totalmente diferente do que você planejou. E na maioria das vezes é mais baixo do que
o planejado. E aí, por fim, baseado nessas informações básicas, ticket médio, ciclo de vendas, quanto de esforço eu tenho que fazer para ter uma venda, e aí as metas definidas da forma que eu mencionei, aí sim você vai começar a entender quais os resultados diários que nós temos que alcançar para realmente atingir a meta da semana, para atingir a meta do mês, para atingir a meta do trimestre. Então você vai ter que definir e escrever quantos leads você tem que prospectar por dia, quantas reuniões tem que ser agendadas por dia, quantas reuniões tem que ser realizadas naquele dia. E aí você vai tirar uma métrica, tá? E por semana, quantas reuniões nós temos que ter realizadas por semana? Se o seu produto tem um ciclo mais rápido, quantas vendas temos que fazer naquela semana? Né? Se caso o seu ciclo de vendas ele é mais rápido, dependendo do canal que você utiliza. Então você vai definir e escrever isso para você conseguir agora ir para o próximo passo. Mas show de bola! Antes da gente ir para o próximo passo, deixa eu recapitular tudo isso aqui para a gente poder usar agora como exemplo prático, para você entender o passo a passo de como fazer isso aí e não ter dúvidas e já sair desse vídeo desenhando a sua previsão de vendas. Então vamos simular que você precisa bater uma meta de vender 100 mil reais nesse mês. Primeira coisa que você vai fazer então, primeiro passo, pegue uma folha de caderno para você começar a planejar e pegue uma caneta. Então vamos fazer uma simulação que o nosso produto que nós vamos planejar, ele tem um ticket médio ali de mais ou menos 3 mil reais. Então se a gente analisar, baseado no faturamento de 100 mil que a gente quer atingir, teremos que fazer uma média ali de mais ou menos 33 a 34 vendas. Então é 33, alguma coisa, para facilitar, para a gente deixar um número mais redondo, vamos colocar 34 vendas que são necessárias, ou seja, eu dividi os 100 mil pelos 3 mil de ticket médio, eu encontrei um número ali de 34 vendas. Se eu pegar essas 34 vendas e eu dividir agora por semana, vai dar uma média de 8 a 9 vendas por semana. Então significa que semanalmente o meu time tem que atingir ali uma quantidade de 8 a 9 vendas. E se eu quebrar um pouquinho mais por dia, eu vou ter que atingir uma meta ali de mais ou menos uma venda por dia, tá? E aí que entra o primeiro raciocínio. Cido, eu preciso fazer uma venda por dia, mas espera aí, o meu produto ele tem um ciclo de vendas mais longo, né? Um ciclo de vendas de 30 dias, de 60 dias, ou seja, demora 60 dias para o cliente fechar. Aí você vai, enquanto você está rabiscando, olha que legal, já vai vir esse raciocínio automático em você. E aí o que você vai pensar? Pô, pera aí, eu preciso fazer uma venda por dia. Se eu preciso fazer uma venda por dia, eu já tenho que ter pessoas que já estão no funil. Por exemplo, o seu ciclo médio de vendas é de 60 dias, eu já tenho que ter pessoas ali com 50, 55 dias dentro do funil, e aí para que eu consiga ter essa realidade nas próximas semanas. Pô, mas espera aí, eu não tenho essas pessoas dentro do funil, eu vou começar um processo de prospecção novo do zero, não tem lead nenhum preparado para mim poder já contar com essa meta por dia. Então você não vai dividir a sua meta baseado nas vendas que você vai ter que fazer por dia. Você vai definir a meta baseado no seu ciclo de venda. Se demora 60 dias, define uma meta para 60 dias e aí você vai quebrar por mês, por semana e por dia o esforço que você vai ter que fazer para que daqui 60 dias você atinja aquele resultado. Então nesse exemplo aqui, vamos supor que a gente já tem leads no funil, já tem um processo bem maturado, que já está rodando há um bom tempo e eu consigo ter essa previsibilidade porque eu já tenho negociações em andamento, contratos quentes, já tem coisas andando. E aí vamos supor também que eu vi aqui que o meu ciclo médio de fechamento é em torno de 25 dias. Então demora mais ou menos 25 dias desde o primeiro contato até o fechamento do contrato ali com aquele lead. E aí que entra o raciocínio, como eu disse, eu já tenho oportunidades? Sim, tenho oportunidades. Eu posso contar com isso aqui no meu fluxo de venda nas próximas semanas. Como que eu olho isso? Eu olho dentro do CRM. Então dentro do CRM eu vou conseguir visualizar em cada etapa quantos leads, quantas oportunidades eu possuo para me avançar na negociação. Por isso que é muito importante você ter um CRM bem configurado aí com seus vendedores e eles preencherem aquele CRM diariamente, porque aí você vai conseguir fazer o planejamento baseado em dados atualizados e não dados antigos. Talvez a galera deixe o CRM sem preencher da forma correta e aí com isso você acaba não conseguindo ver aquela informação em tempo real. Por exemplo, o seu vendedor pode ter conversado com a pessoa ontem e a pessoa falou que não vai fechar agora, vai fechar lá no outro mês e ele não atualizou o CRM e aquele lead ficou estacionado na fase de negociação quente. Aí você acredita, enquanto você está fazendo o planejamento, que opa, posso contar com esse negócio aqui, o cara está com a negociação quente e a última atualização foi há 15 dias atrás ou há uma semana atrás que o vendedor falou que ele ia fechar naquela semana, que estava tudo certo, mas o cara mudou de ideia ao longo do caminho. E aí?
Seu planejamento vai ficar todo errado. Por isso que é importante seus vendedores atualizarem todos os dias. E aí, baseado nisso também, né, você vai ter que analisar qual o prazo que você tem para você fechar essa meta de vendas. Então, como eu falei, se o seu ciclo de vendas é longo, você não tem leads na base, você vai ter que planejar baseado no seu ciclo de vendas. Se você tem leads na base e está rodando ali tudo certinho, você pode já contar com isso no curto prazo. Então, vamos continuar a nossa simulação. Vamos supor que eu analisei e verifiquei que para fazer uma venda, eu preciso fazer em média 5 reuniões, 5 boas reuniões, bem qualificadas de pessoas que estão dentro do perfil ideal de cliente que eu busco. Então, olhando esse sistema, para fazer 34 vendas, que é o que eu estou planejando, eu vou precisar fazer uma média de 170 reuniões no mês. Dividindo isso por semana, vai dar uma média de 43 reuniões por semana. Quebrando isso em dia, vai dar mais ou menos 8 a 9 reuniões por dia. Isso se a gente contar uma semana, né, de 5 dias, de segunda a sexta-feira. Aí que entra um ponto. Já enquanto a gente rabisca isso, você já vai começar a pensar, pô, peraí, se são de 8 a 9 reuniões por dia, quantas reuniões geralmente o meu vendedor já consegue fazer em média? Pô, peraí, o meu vendedor ele consegue fazer em média, pelo que eu vi ali, nos dias que ele se esforçou um pouco mais, 6 reuniões por dia. Então nós temos um déficit. Se você não contratar um novo vendedor, provavelmente você não vai atingir esse resultado porque vai faltar agenda na hora de marcar essa reunião. E aí que entra um ponto importante. Eu já tenho um vendedor disponível e treinado e preparado para assumir essa função de imediato ou eu vou precisar de um tempo para treinar esse cara? Né? Então, quando você já analisa por esse ponto, você fala, opa, tá, então talvez essa meta não seja atingível agora, eu vou ter que reduzir porque eu só consigo fazer essa quantidade de vendas e eu posso começar a contratar um vendedor para mim já chegar nesse patamar no próximo mês, com um vendedor treinado e atingindo o resultado que eu busco. E aí, por último, você dá mais um passo no seu planejamento e analisa o seguinte, para me ter 9 boas reuniões qualificadas e agendadas, qual o esforço que eu vou ter que fazer de ligações, de número de leads, de investimento em marketing, de prospecção, ou seja, você vai quebrando ali, dando um passo um pouco mais atrás para chegar na reunião agendada. Então, quantas qualificações cada SDR precisa fazer? Você vai ter que ir dando passos para trás, né, começando da venda, e você vai andando para trás com o seu funil, calculando o esforço necessário para atingir aquele resultado. Como que você vai fazer isso? Baseado naquele cálculo de uma venda. Se para uma venda eu tenho que fazer 10 reuniões, e para fazer 10 reuniões eu tive que prospectar 50 pessoas, e eu tive que fazer X ligações, para fazer 34 é só eu multiplicar esses números. Então fica fácil de você agora estimar o seu esforço necessário baseado em um histórico passado. É claro que isso não é garantia de nada, tá? Não significa que aqueles números vão se repetir no futuro. É só uma projeção, uma previsão. Por isso que eu recomendo que você já tenha um processo montado e estruturado por no mínimo ali uns 3 meses rodando bonitinho, com números, com indicadores, para você conseguir planejar isso com mais facilidade. Então é isso, para você fazer realmente na prática um planejamento, uma previsão de vendas de forma simplificada, você vai pegar todas essas informações que eu te falei, fazer o cálculo para uma venda e aí você vai começando a fazer uma simulação de quantas vendas você tem que fazer, qual o esforço necessário ao longo daquele período que você tem. Deu para perceber que é simples de entender, mas na hora que você sentar, você vai ver que você vai ter um pouco de dificuldade, talvez, de coletar as informações se você não tiver um CRM bem configurado. Mas se você tiver um CRM bem configurado, fica fácil buscar essas informações. Uma dica importante, faça o planejamento do seu próximo mês pelo menos 30 a 15 dias antes de começar o seu mês. Por quê? Se você deixar para fazer o planejamento muito em cima da hora, quando você começar aquele mês efetivo com a sua equipe, você não tem tempo para poder montar um planejamento, para acompanhar os indicadores. Então você já deixa ele planejado com antecedência para dar tempo até de corrigir a rota, contratar alguém se for necessário, contratar alguma ferramenta. Então, faça um planejamento com pelo menos 30 a 15 dias de antecedência ali, de projeção e previsão de vendas. Então, resumidamente, para você conseguir fazer uma previsão de vendas de forma simplificada e fácil, você vai definir a quantidade de vendas que você precisa fazer, você vai analisar quanto de esforço você precisa fazer geralmente para fazer uma venda, quantas reuniões, qual a quantidade de leads, vendedores, ou seja, você vai fazer todo o cálculo reverso para fazer uma venda e aí depois disso você vai projetar aquilo para o futuro baseado na meta que você está estipulando fazer. Depois você vai quebrar todas essas metas e planejamentos em dias, semanas e mês e aí que entra o ponto crucial. Coloque um dashboard, ou uma planilha, ou algum relatório que te permita acompanhar esses indicadores todos os dias. Lembra da rota do avião, né? Se você está numa rota assim e você não acompanha se você está na rota certa, provavelmente você vai entrar na rota errada e lá no final você não vai alcançar o objetivo que você espera. Eu recomendo você utilizar
um relatório, um documento ou um dashboard que ele se atualize de forma automática de acordo com a sua equipe atualiza o CRM. Preenchimento manual, né, ou seja, vendedor preencher manual a planilha não funciona muito bem porque ele não preenche muitas vezes, ele acaba esquecendo, acaba deixando para depois ou não prioriza o preenchimento da planilha. Pode acontecer dele preencher errado, pegar a informação errada e aí aquele número ele atrapalha a sua análise. Eu recomendo geralmente que você utilize ali alguma ferramenta de dashboard automatizado que ela puxa as informações de forma automática ali do CRM. Você pode utilizar, por exemplo, um Google Data Studio, né, que é uma ferramenta de dashboards ali. Você pode utilizar um Power BI, tem outras ferramentas de mercado que já te entrega dashboards e relatórios prontos e alguns CRMs te dão também dentro da própria ferramenta ali um dashboardzinho para você acompanhar os indicadores. Então, acompanhe os indicadores de forma automatizada, não deixa para preencher planilha. Preencher planilha geralmente causa alguns erros que podem atrapalhar a sua previsão. E aqui a dica de ouro é acompanhe todos os dias os resultados para saber se o seu planejamento está indo na direção correta. E se não tiver, você vai sentar, replanejar e ajustar. Opa, a quantidade de leads está fora da quantidade que eu tinha planejado, está mais baixo que o planejado. Como que a gente consegue aumentar a quantidade de leads? Opa, a quantidade de reuniões agendadas está abaixo da quantidade que eu tinha planejado. Como que eu consigo aumentar a quantidade de reuniões? E aí, mexendo nessas alavancas principais, né, do início do processo de esforço, você vai conseguir mexer lá na frente no resultado de vendas. Então é isso, me conta aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo e comenta também aqui se ficou alguma dúvida que eu te respondo ou eu preparo um vídeo para responder a sua dúvida aí e posto aqui no canal. E se você quer aprender a estruturar ou montar o processo de vendas do seu time comercial aí na sua empresa, é só me seguir nesse canal que toda semana tem novos conteúdos postados aqui, onde eu vou te ensinar na prática processos, técnicas e estratégias para te ajudar a vender mais. E por último, se você quer que seu time decole com você também, compartilhe esse conteúdo com eles aqui. Tenho certeza que eles vão gostar e vocês vão voar juntos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.